Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. 16. O fluxo d'água que desce do topo passa por baixo da muralha ao lado do portal leste, agora vedado. Flui pelo centro da cidade e se revela diante de nós. Assim como o cérebro humano é dividido em hemisférios esquerdo e direito, a cidade é separada por esse rio em duas metades, norte e sul, quase iguais em tamanho. O rio muda de direção e vira para a esquerda após cruzar a ponte oeste e atravessa uma colina baixa, descrevendo um arco suave antes de chegar à muralha sul. E bem ali, o rio para de fluir e forma um lago profundo, no qual as águas são engolidas por uma caverna formada por rochas calcárias, localizada em sua base. Fora da muralha sul, há um terreno de calcário desolado e acidentado que se estende até perder de vista. Aparentemente, é uma paisagem rústica e bizarra. Dizem que sob esse terreno inculto circula uma miríade de veios de água. É um labirinto escuro. Às vezes, peixes de aparência desagradável, possivelmente vindo desses canais escuros, lançavam-se sobre as margens do rio. Muitos não eram dotados de olhos, ou tinham apenas pequenos olhos eivados. Sob o sol, exalavam um odor bastante repulsivo. No entanto, não cheguei a ver esses peixes. Só ouvi falar deles. Apesar dessas informações perturbadoras, a correnteza do rio era infinitamente bela e refrescante. Ao longo das margens brotavam vários tipos de flores sazonais e pelas ruas ecoava agradavelmente o fragor da água, suprindo os animais de água potável límpida. O rio não tem nome. É apenas um rio. Assim como a cidade é, da mesma forma, inominada. À medida que ouvia diversas histórias interessantes sobre esse lago próximo à Muralha Sul, comecei a sentir vontade de vê-lo com meus próprios olhos. Porém, não conheço em detalhes a topologia da cidade, a ponto de conseguir caminhar até lá sozinho. Dizem que para ir ao lago é preciso cruzar uma colina íngreme com caminhos bastante devastados. Por isso decidi pedir a você para me acompanhar na empreitada. Perguntei se não poderíamos ir juntos ao lago em uma tarde nublada. Você reflete um tempo sobre a minha proposta, aperta os lábios finos e retos com firmeza. Na medida do possível, é melhor não se aproximar do lago. Você me aconselha. Agora acostumada comigo, você passou a falar num tom relativamente amigável. É um local perigosíssimo. Muitos caíram dentro dele e acabaram tragados por dentro da caverna. Só sumiram sem mais nem menos. Há também muitas outras histórias, por isso os habitantes da cidade procuram se manter longe daquela área. Vamos apenas observá-lo de longe. Quero ver como é. Basta não nos aproximarmos da beira d'água, correto? Você meneia a cabeça de leve. Não, por mais que se tome cuidado, as águas atraem as pessoas. O lago tem essa força. Suspeitei.
que essa fosse uma história fictícia, disseminada deliberadamente para fazer com que as pessoas não se aproximassem do lago. Havia todo tipo de boatos escabrosos sobre o mundo do lado de fora das muralhas, a maioria deles infundada. Será que as histórias, lendas sinistras sobre o lago não seriam uma ameaça semelhante? Seja como for, o lago está conectando o mundo externo à muralha e, se a cidade não deseja que seus habitantes saiam dela, pode fazer uso de mecanismos psicológicos para impedir que se aproximem do local. Quanto mais eu ouvia essas histórias terríveis, mais meu interesse pelo lago aumentava. Por fim, você cedeu e concordou em me acompanhar em uma curta viagem a pé ou um longo passeio até o lago. Promete que não vai se aproximar da beira d'água? Não importa o que aconteça? Não vou me aproximar. Só vou contemplar a distância, prometo. O caminho deve estar bastante acidentado. Talvez haja locais com deslize de terra. Quase ninguém passa por ele. Faz tempo a última vez que estive por lá. Se não quiser ir, não tem problema. Posso ir sozinho. Você balançou a cabeça com firmeza. Não. Se você for, eu também vou. Em uma tarde sombria e nublada, eu e você marcamos de nos encontrar no sopé da velha ponte e de lá seguimos para o Lago Sul. Você calça luvas e tem uma bolsa de tecido grosseiro pendurada no ombro. Dentro há um cantil de água, pão e um pequeno cobertor. Era como se estivéssemos indo fazer um piquenique em um dia de descanso. Não pude evitar de evocar os encontros que tive com você no passado, ou com o alter ego idêntico a você, no mundo externo à muralha. Eu tinha 17 anos e você 16. Você trajava um vestido verde sem manga. Era um tom de verde claro que combinava bastante com o verão, como a sombra fresca de uma árvore. Mas era outro mundo, outro tempo. A estação do ano também era outra. O caminho subia de forma gradual, o terreno se tornava rochoso e íngreme, e via-se o rio sinuoso bem abaixo. A visibilidade estava bloqueada por densas árvores que muitas vezes impediam que enxergássemos a correnteza do rio. Nuvens plúmbeas pairavam baixo no céu, aparentando que poderia chover ou nevar a qualquer instante. Mas você tinha garantido de antemão que não havia motivo para preocupação. Por isso, não levamos guarda-chuvas ou capas de chuva. Por algum motivo, todos os habitantes da cidade têm muita certeza quanto à previsão do tempo. E até onde eu sei, as previsões que fazem nunca falham. A neve congelada de 3 dias antes emite um ruído crocante sob a sola dos sapatos. No caminho, cruzamos com alguns animais. Eles balançavam os pescoços esquálidos e sem força de um lado para o outro e exalavam das bocas entreabertas um hálito branco enquanto caminhavam pela trilha a passos pesados e, com um vago olhar sonhador, procuravam nas árvores pelas folhas agora escassas. Com o avanço do inverno, seus pelos dourados descoloriram e embranqueceram como se tivessem sido assimilados pela neve. Terminada a subida íngreme e ultrapassada a colina sul, não vimos mais animais. Conforme você explicou, eles não ousavam adentrar a área à frente. No interior da muralha, seguiam algumas regras específicas. Eram as regras deles. Ninguém sabia quando ou de que forma haviam sido estabelecidas. A maioria delas não era clara quanto ao motivo ou sentido de sua existência. Depois de descer por um tempo,
O pequeno caminho delimitado termina e mais adiante há uma trilha de grama um pouco pisoteada. O rio desapareceu do campo de visão e não era possível ouvir o som da água. Com cuidado, atravessamos um prado ressequido sem sinal de pessoas e passamos em frente a algumas casas abandonadas. No passado, deveria ter existido ali um pequeno povoado, mas só restavam vestígios. Você assume a dianteira e eu a sigo. Você dá passos firmes enquanto eu resfolego na subida. Suas pernas são saudáveis e seu coração jovem. Atrás de você, eu me esforço para não ficar para trás. Nesse meio tempo, um som estranho e desconhecido chega aos nossos ouvidos. Ele por vezes é baixo e grave, por outras se torna rapidamente agudo e para de súbito. Que som será esse? É da água do lago. Você responde sem se virar. Mas não soa como barulho de água. Aos meus ouvidos, parece o som de um órgão respiratório gigantesco arfando com algum tipo de doença. Parece estar tentando falar algo. Está nos chamando. Quer dizer que o lago tem vontade própria? Antes as pessoas acreditavam que um imenso dragão vivia ali no fundo. Você avança calada pelo caminho, separando o mato com as mãos cobertas pelas luvas grossas. O trajeto se torna cada vez mais alto, deixando ainda mais difícil diferenciar o que é ou não o caminho. O percurso piorou muito desde a época em que eu vim até aqui. Depois de avançar 10 minutos pela trilha, na direção do estranho som aquoso e passar por arbustos, a vista se abre de súbito. Perante nossos olhos se estende um prado lindo e suave. Mas o rio que se avista à frente não é o mesmo que costumávamos ver da cidade. Não há a graciosa correnteza com seu som agradável de água. Ao passar pela última curva, o rio desiste de seguir correndo, a cor passa rapidamente para um azul profundo e ele se avoluma, como uma serpente que engoliu uma presa para formar um lago gigantesco. Nem pense em se aproximar, diz você, agarrando meu braço com força. A superfície não tem ondulações, mas apesar da calma aparente, se for arrastado para dentro, nunca mais retornará à tona. Qual será a profundidade? Ninguém sabe. Nunca alguém mergulhou até o fundo e voltou. Segundo contam, muito tempo atrás, parece que pagãos e prisioneiros de guerra eram atirados aqui. Isso foi numa época anterior à construção da muralha. Quando eram jogados, não conseguiam mais flutuar? Há uma caverna no fundo do lago e as pessoas que caem na água são sugadas para dentro dela. Com isso, morrem afogadas na escuridão das profundezas. Você encolhe os braços como se sentisse um calafrio. A imensa respiração emanada pelo lago domina e pesa sobre o entorno. Ela diminui, depois aumenta rapidamente e termina aparecendo uma tosse perturbadora. E por fim, surge um silêncio assustador e tudo volta a se repetir. Sem dúvida, é o som da caverna engolindo um grande volume de água. Você encontra no meio do mato um pedaço de madeira do tamanho do osso de uma pata de carneiro e o atira no lago. Em apenas 5 segundos, ele flutua em silêncio na superfície da água, começa a apresentar de súbito tremores leves e repetidos, ergue-se como um dedo em riste e depois desaparece devagar, como se estivesse sendo puxado por algo.
e não retorna à superfície. Depois, resta somente a respiração profunda do lago. Viu só? Há um forte redemoinho no fundo que arrasta tudo para dentro da escuridão. Mantendo-nos bem afastados do lago, estiramos sobre o gramado a coberta que trouxemos e nos sentamos. Bebemos água do cantil e você mordisca calada o pão que tinha na bolsa. A paisagem ao redor é serena quando vista à distância. O prado se estende, repleto de manchas dos montes de neve, e em volta dele, a superfície do lago parece um espelho sem nenhuma ondulação. Mais adiante, há o penhasco escarpado de rocha calcária sobre o qual se eleva a muralha sul. Para além da respiração irregular e intermitente do lago, não se ouve nenhum outro barulho. Tampouco se vêem pássaros. Mesmo os que transitam livremente por sobre a muralha, talvez evitem cruzar o céu sobre esse lago. Fico pensando no fato de que, para além do lago, está o mundo exterior. Então imagino que me atiro em suas águas. Se o fizesse, seria tragado pela correnteza, passaria por debaixo da muralha e poderia sair no mundo exterior. Porém, o que encontraria ali seria um mundo de escuridão, um subterrâneo desolado de rochas calcárias. Se eu acreditar no que contam os habitantes da cidade, de certo, jamais chegaria vivo à superfície. É verdade. Você diz como se lesse minha mente. Um mundo subterrâneo sem luz e aterrorizante. Nele moram apenas peixes sem olhos. O velho que cuidou de mim quando eu estava com febre alta, o ex-oficial do exército que viu o fantasma de uma linda mulher no albergue de uma estação termal, veio em casa para me dar informações sobre a minha sombra. Ele disse que a condição dela não era das melhores. Fui até a cabana do guardião para resolver um assunto. Sua sombra perdeu completamente o apetite e vomita tudo o que põe na boca. Nos últimos 3 dias, não pôde sair para trabalhar. Ela parece querer se encontrar com você. Naquela tarde, depois de ver subir a fumaça da incineração dos animais, visitei a cabana do guardião. Como eu imaginava, ele estava fora da muralha. Leva tempo para incinerar os animais. Entrei na cabana e saí pela porta dos fundos para ir ao curral das sombras. Minha sombra dormia, deitada de costas, na cama de seu quarto. Tinha um fogareiro a lenha no cômodo, mas o fogo estava apagado. O ar estava frio e pairava o cheiro fedorento típico do quarto de um enfermo. Acima da parede havia uma janela clara que dava para a praça. Não havia lamparina acesa e a penumbra reinava no interior do aposento. Sentei-me numa pequena cadeira posta ao lado da cama. A sombra respirava devagar, os olhos voltados para o teto. Talvez, devido à febre, os lábios dela estavam ressecados e apresentavam crostas em alguns pontos. A cada respiro, escapava do fundo da garganta um som levemente rouco. Até pouco tempo antes, ela era, sem dúvida, uma parte de mim. Soube que você não está bem? Não estou nada bem, replicou a sombra com a voz débil. Acho que não devo durar muito mais tempo. O que há de errado? A questão não é o que há de errado, é o tempo de vida. Como mencionei antes, sombras não conseguem sobreviver muito tempo sozinhas. Uma sombra separada de seu corpo principal se torna efêmera.
e eu não encontrava palavras adequadas à ocasião. Vou morrer com certeza aqui deste jeito e serei queimada em uma cova junto com os animais, com óleo de colza derramado sobre mim. No entanto, ao contrário dos animais, não sairá nem mesmo fumaça do meu corpo. Quer que eu acenda o fogareiro? Perguntei. Minha sombra meneia de leve a cabeça. Não, não estou com frio. Vários dos meus sentidos parecem estar desaparecendo aos poucos. Não sinto mais o gosto da comida. Há algo que eu possa fazer? Apenas me ouça. Encurvei o corpo e aproximei o ouvido da boca da sombra. Ela disse numa voz baixa, rouca, quase um sussurro. Há alguns nós naquela parede, não? Olhei a parede oposta à cama e não tive dúvidas de que havia nela 3 ou 4 nós pretos. Era uma parte feita de tábuas de qualidade inferior. Eles estão vigiando a minha condição o tempo todo. Por um momento observei os tais nós, porém, por mais que olhasse, para mim, não passavam de velhos nós. Estão vigiando? Durante a noite a posição deles muda, afirmou a sombra. Pela manhã, mudaram de lugar. Estou falando sério. Fui até a parede e observei de perto cada nó. Porém, não percebi nada de estranho neles. Eram nós rachados na madeira bruta. Durante o dia eles ficam quietos, mas à noite se tornam ativos e se movimentam. Às vezes eles piscam, como olhos humanos. Passei a ponta do dedo em um dos nós. Senti nele apenas a textura áspera da madeira. Piscar? Eles piscam rápido quando não estou olhando, mas não me enganam. Eles o fazem em segredo. E estão observando você? Sim, estão esperando meu último suspiro. Voltei à minha posição original e me sentei na cadeira. Você tem uma semana para decidir, disse a sombra. Dentro dessa semana, eu e você ainda poderemos nos juntar outra vez e partir desta cidade. Se nos unirmos, vou recuperar minha força. Ainda temos tempo se agirmos rápido. Mas não temos autorização para sair daqui. Firmei um acordo ao entrar na cidade. Eu sei. Conforme o acordo, você não pode sair pelo portal. Por isso, só resta a alternativa de escapar pelo Lago Sul. A entrada leste do rio está bloqueada por grades de ferro, o que torna impossível nossa saída por lá. A única possibilidade que nos resta é o lago. No fundo do Lago Sul, há um forte redemoinho que leva até o canal subterrâneo. Outro dia eu pude constatar isso de fato. É impossível sair de lá vivo. Isso me cheira a mentira. Uma simples invencionice para amedrontar as pessoas. Suponho que se passar por baixo da muralha por aquele lago, em breve deve ser possível respirar o ar de fora da cidade. Enquanto estive aqui, pesquisei um pouco do meu jeito sobre a situação da cidade. As pessoas costumam visitar esta cabana e, como o guardião é um tipo inusitadamente falante, fico sabendo de muitas coisas. O canal escuro subterrâneo é com certeza apenas uma história inventada por conveniência. Este lugar está repleto de coisas assim. Desde a sua origem, esta cidade é um poço de contradições.
Assenti. Talvez seja isso mesmo. Como diz a sombra, nesta cidade deve haver muitas histórias inventadas, e a origem dela talvez esteja mesmo repleta de contradição. No final das contas, não passa de uma cidade imaginária, criada por mim e por você durante um verão. Porém, talvez a cidade possa mesmo ceifar vidas humanas, porque já está fora do nosso controle e acabou crescendo de forma autônoma. Depois de colocada em movimento, não tenho mais como controlar ou modificar o poder que ela tem. Ninguém pode. Mas e se tudo o que dizem for verdade? Nesse caso, resta apenas nos afogarmos juntos. Permaneço em silêncio. Mas eu tenho uma certeza, disse minha sombra. A certeza de que essas histórias não têm pé nem cabeça. Porém, não tenho como provar. Você terá de confiar na minha intuição. Pode soar pretensioso, mas sombras possuem, até certo ponto, essa capacidade. Mas você não tem como provar. Sim, infelizmente não posso apresentar nenhuma prova concreta. Se possível, eu gostaria de não morrer afogado na escuridão. Eu também não, claro. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você acha que a sombra dela está no mundo exterior e o corpo principal está nessa cidade? Mas será mesmo? O que garante que não é justamente o contrário? Talvez quem estava no mundo exterior fosse ela de verdade, e a que está aqui seja a sombra. Se for assim, que sentido tem permanecer neste mundo repleto de contradições e histórias fictícias? Você tem certeza de que quem está nesta cidade é a ela verdadeira? Refleti sobre o que a sombra disse. No entanto, quanto mais pensava, mais confuso ficava. Mas será que dá para existir algo assim? O corpo principal e a sombra serem trocados um pelo outro? Seria confuso saber quem é quem. Você não faria isso. Eu tampouco. O corpo principal é o corpo principal. A sombra é a sombra. Entretanto, talvez haja alguma circunstância que conduza a essa inversão. Pode haver algum caso de troca realizada de modo artificial. Eu me mantinha calado. Acho que você deveria se unir de novo a mim para voltarmos ao mundo que existe fora da muralha. Não só pelo fato de que não quero morrer aqui. Estou falando também para o seu bem. Não, não é mentira. Ouça bem, do meu ponto de vista, lá é o mundo real. Nele as pessoas sofrem, envelhecem, enfraquecem, definham e morrem. Isso não é muito interessante, não é? No entanto, o mundo é assim desde o princípio. Aceitar isso é a postura mais natural. E, embora não esteja nem perto disso, estou tentando seguir em frente. Não se pode parar o tempo. As coisas mortas estarão eternamente mortas. O que desapareceu se foi para sempre. O jeito é aceitar isso, pois não há como mudar. O quarto foi ficando cada vez mais escuro. Mais um pouco, e o guardião estaria de volta. Você não acha este lugar parecido com um parque temático? Perguntou a sombra com um sorriso sem viço. O portal é aberto pela manhã e fechado ao anoitecer. Por toda parte há cenários que parecem de teatro. Tem até mesmo unicórnios vagando por aí.
Deixe-me pensar. Preciso de tempo para refletir. Por que acha que por aqui os animais morrem tão fácil e rápido? Não sei. Eles assumem muitas coisas sem contestar e acabam morrendo, possivelmente no lugar dos habitantes daqui. Para que a cidade opere e esse sistema se mantenha, é necessário que alguém assuma essa função. E cabe aos pobres animais desempenhar esse papel. Dentro do quarto estava ainda mais frio do que antes. Tremendo, ajeitei a gola do casaco. Claro, disse a sombra. Você deve precisar de tempo para pensar, fique à vontade. Tempo é o que não falta nesta cidade, contudo, infelizmente, eu não tenho tanto tempo assim. Decida, por favor, dentro de uma semana. Assenti. Deixando minha sombra para trás, saí da cabana e segui para a biblioteca. No caminho, cruzei um rebanho de apenas 4 animais. Mesmo depois de terem desaparecido atrás de mim, chegava aos meus ouvidos o som seco dos cascos batendo contra as pedras do calçamento. 17. Coloquei a carta que recebi de você na gaveta da escrivaninha e passei metade do dia sem abri-la. Claro, quero lê-la o quanto antes, mas sinto, ou temo, que não devo fazê-lo de imediato. Portanto, dou um tempo antes de abri-la, com o coração agitado. Já eram mais de 10 da noite quando tirei a carta da gaveta da escrivaninha e a abri cuidadosamente com uma tesoura. Dentro do envelope havia 6 folhas finas de papel de carta. Letras delicadas escritas com a caneta tinteiro e a tinta azul turquesa de sempre. Por um tempo, fiquei só na frente da escrivaninha, os olhos fechados, e depois de acalmar a respiração, desdobrei as folhas da carta e comecei a ler. Olá, como você vai? A estação mudou. A paisagem ao redor parece diferente de antes, e a sensação do ar na pele é outra. Talvez eu também tenha mudado um pouco, mas eu mesma não saberia dizer de que forma. Não consigo me olhar. Seria bom se os espelhos refletissem com clareza o coração da gente. Por um bom tempo, me vi incapaz de escrever cartas. Esforcei-me diversas vezes, mas fracassei a cada tentativa. Depois de redigir algumas linhas, acabava me chocando contra uma parede. Simplesmente não conseguia ligar as frases. Todas as palavras se desconectavam e se espalhavam em várias direções, e nunca mais voltavam. Foi praticamente uma experiência nova para mim, porque até agora apenas a escrita conseguiu me salvar, mesmo quando muitas coisas deram completamente errado. Uma frase se ligava à seguinte, e assim eu era capaz de expressar o que se passava em meu coração. Claro, até certo ponto. Mas quando me dei conta de que isso não é mais possível, fiquei decepcionada. Não era decepção. Era mais uma sensação de desespero, como se todas as portas de um quarto tivessem sido hermeticamente fechadas e trancadas por fora. Uma profunda sensação de impotência. Uma caixa de chumbo pesada jogada no fundo do oceano. Ninguém mais consegue abri-la. Afinal, se não pudesse escrever cartas, não teria como transmitir a você o que sinto. Isso é como não poder respirar. Não falo com ninguém há mais de uma semana.
todas as palavras que pronuncio, ou aquelas que pretendo pronunciar a partir de agora, são diferentes do que pretendia e não parecem fazer nenhum sentido. Por isso tenho me mantido em silêncio durante todo esse tempo. Não é um silêncio premeditado, contudo acho que se pronunciar essas palavras não verdadeiras, aqui estava sublinhado com força com lápis escuro. Posso me despedaçar e virar um amontoado de poeira. Hoje estou conseguindo segurar de alguma forma a caneta tinteiro para escrever. Não sei porquê, mas escrevo como se um facho de luz solar luminoso penetrasse por uma fenda entre nuvens espessas. Há tempos não vivenciava um momento como o de agora. É estranho, não? Isso talvez seja como um pedaço de um milagre. Por isso, enquanto puder me ater a esse pedaço, vou escrever esta carta às pressas da maneira que for. Sim, parece uma luta contra o tempo. Imagine um telegrafista desesperado se esforçando para enviar a última mensagem da sala de comunicação de um navio prestes a naufragar. Portanto, o texto pode se tornar bastante intrincado. Deve haver também partes ininteligíveis. Seja como for, escrevo de um só fôlego. Não sei qual o ideograma dessa palavra. O que tenho na cabeça. Porque não imagino quando poderia escrever a próxima carta. Talvez amanhã, ou daqui a 10 minutos, não consiga escrever de novo, nem mais uma linha de texto sequer. Possivelmente todas as palavras acabem se dispersando em uma direção diferente da que eu pretendia. Quem sabe, ao virar uma esquina, o mundo não terá desaparecido? Bem, o que sou eu? Essa é uma questão importante. Devo ter dito isso antes, mas o meu eu que está aqui não passa de um substituto do meu verdadeiro eu. Sou uma mera sombra do meu verdadeiro eu, ou melhor, sou de fato uma sombra. E, separada do corpo principal, uma sombra não pode viver muito tempo. Eu ter sobrevivido até aqui é algo muito raro. Não é normal. Aos 3 anos de idade, fui separada do meu corpo principal, expulsa de dentro das muralhas e criada por pais postiços. Minha mãe já falecida e meu pai ainda vivo, me consideravam a filha verdadeira deles. Mas isso, obviamente, é uma ilusão. Eu não passo da sombra de alguém soprada pelo vento de uma cidade distante. Eles não sabem disso. Não sabiam. E acreditavam que eu era a filha legítima deles. Alguém os fez acreditar nisso. Em outras palavras, as memórias dos dois foram recriadas por completo. Por isso, não podem imaginar a dor que passei por causa disso. Ser apenas a sombra de outra pessoa. A bem da verdade, até conhecer você, eu nunca havia revelado a alguém que não passo de uma sombra, porque imaginei que ninguém conseguiria compreender. Sem dúvida, pensariam que não bato bem da cabeça. Por isso, para mim, foi, de verdade, um acontecimento muito especial conhecer você dessa forma. Nunca teria conseguido imaginar que uma coisa tão milagrosa fosse acontecer comigo e, para ser sincera, ainda custo a crer. Mas isso aconteceu, assim como algo lindo se precipitando do céu límpido em uma manhã sem vento. Há muito tempo não vou à escola. É penoso para mim sair de casa. Tentei várias vezes, mas não consegui dobrar 2 esquinas ao sair. Virar a primeira delas foi um sofrimento, e não consegui de jeito nenhum chegar à segunda, porque tinha muito medo por não saber o que me esperava mais à frente. Não era bem isso. Para falar a verdade, é porque sei exatamente o que tem em frente, que não consegui virar essa esquina. Seja como for,
Seria totalmente impossível me encontrar com você no meu estado atual, e não poderia deixar que me visse assim. Minha força vital, ou algo parecido com isso, está escapando como o ar de um balão murcho. E nesse momento não estou conseguindo interromper esse fluxo. Tenho apenas 2 mãos e 10 dedos, e eles não são o suficiente. Não sei como agir em situações como essa. O que devo fazer? Mas, por favor, acredite em mim. Tudo o que eu lhe disse antes no banco do parque era pura verdade. Sou sua. Se você assim o desejar, quero me entregar por inteiro a você. Desse jeito. Porém, no momento, não tenho como fazê-lo. Por favor, compreenda. Na época, falei que várias coisas demoram muito tempo. Acabei me esquecendo das palavras exatas que usei, mas me lembro de ter dito algo assim. Você se recorda? Mas talvez não me reste muito tempo. Portanto, bato nas teclas do telégrafo desesperadamente. Clac, clac, clac. Mas talvez não consiga enviar todo o texto da mensagem. A qualquer momento, a água do mar pode arrebentar a porta e entrar com toda a força. Uma água marinha fria, insidiosa, salgada e mortal. Adeus. Que bom seria escrever longas cartas para você dessa forma, com a habitual caneta tinteiro e a tinta, mais uma vez revigorada e com os raios de sol reaparecendo rapidamente por entre as nuvens. Penso nisso de verdade, de coração, do fundo do meu coração. Asterisco, asterisco, de dezembro, asterisco, 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 seu nome. Mas, pelo que parece, os raios de sol não apareceram, porque essa foi a última carta que recebi de você. 18. Dia após dia eu continuava a ler os velhos sonhos no fundo da biblioteca. Tirando a semana em que estive acamado com febre alta, não faltei um dia sequer ao trabalho. Você também vinha de maneira assídua à biblioteca. Na cidade, não havia dias da semana, e portanto tampouco algo parecido com fim de semana. Para me ajudar no trabalho. Você vestia roupas um tanto desbotadas e remendadas, porém limpas. Sua aparência, tão simples e sem adornos, ressaltava a beleza e juventude de que era dotada mais do que qualquer roupa. Sua pele viçosa e firme emanava um brilho radiante sob a luz da lamparina e do óleo de colza, como se tivesse acabado de ser criada. Certa noite tive um sonho estranho. Não, talvez não fosse sonho, mas uma cena de um dos velhos sonhos que eu lia na biblioteca. Ou, quem sabe, fosse uma das lembranças que o ancião ex-militar me contou ao lado da cama quando eu estava doente e com a cabeça confusa. Essa lembrança deve ter ficado grudada com força em minha consciência e reaparecido em minha mente. Nesse sonho, ou algo parecido, eu era um militar. Em plena guerra, comandava uma unidade de patrulha e trajava um uniforme de oficial. Tinha cerca de 6 subalternos, sendo um deles um oficial não comissionado veterano. Minha unidade se encarregava de atividades de reconhecimento na montanha onde ocorriam os combates. Não sei que estação do ano era, mas não estava nem quente nem frio. Nas primeiras horas da manhã, avistamos, próximo ao topo da montanha, um grupo de pessoas vestidas de branco que caminhava. Devia haver umas 30 delas. A unidade assumiu de imediato uma postura de combate, mas logo ficou claro ser desnecessário. As pessoas não estavam armadas e era uma mistura de idosos, mulheres e crianças.
Teria sido melhor pará-los para perguntar: quem são vocês? Para onde estão indo e para quê? Mas, acreditando que não compreenderiam, acabei desistindo. Sim, nossas ações bélicas ocorriam em um país estrangeiro muito distante. Tanto as mulheres quanto os homens vestiam a mesma roupa branca, uma túnica simples e grosseira que mais parecia um lençol branco enrolado em volta do corpo e preso por uma corda. Nenhum deles usava sapato. Pareciam fiéis de algum grupo religioso, ou então fugitivos de um hospital. Não pareciam ser do tipo que machucaria alguém, mas, por via das dúvidas, decidimos segui-los e observar seu comportamento. As pessoas de branco subiram uma encosta íngreme, mantinham-se caladas. Eram lideradas por um homem idoso, alto e esguio. Tinha longos cabelos brancos que pendiam até o ombro. Todos o acompanhavam em silêncio. Por fim, chegaram ao topo da montanha. À sua direita, havia um penhasco escarpado para onde se dirigiram. De início, o idoso, encanecido, se atirou do penhasco, sem proferir uma palavra, nem parecer hesitar, como se aquilo fosse muito natural. Estendeu de leve os braços e se lançou no ar. As outras pessoas o imitaram, uma após a outra. Como pássaros dando início ao seu voo, estenderam as mangas da túnica branca sem hesitar e, uma a uma, atiraram-se. As mulheres e crianças fizeram o mesmo sem alterar a fisionomia. Ao vê-las, cheguei a pensar que talvez pudessem realmente voar. Todavia, claro que não eram capazes de voar. Corremos até a borda do precipício e olhamos timidamente para baixo os corpos espalhados no fundo do vale. As túnicas brancas que os envolviam se estendiam como bandeiras tingidas do sangue e da massa encefálica que tinham voado para todo lado. No fundo do vale, rochas esperavam com suas presas afiadas e enfileiradas para partir a cabeça das pessoas. Apesar de até então eu já ter visto muitos cadáveres horríveis em campo de batalha, ainda assim havia algo na cena do fundo do vale ensanguentado que me fez querer desviar os olhos. E o que mais nos chocou foi o silêncio e a inexpressividade das pessoas. Quaisquer que fossem as circunstâncias, como poderiam estar tão frias e insensíveis diante da morte cruel que enfrentariam? Por quê? Perguntei ao sargento ao meu lado. Quem são eles, afinal? Por que têm de fazer isso? O sargento balançou a cabeça. Possivelmente para matar a própria consciência, afirmou ele secamente. Em seguida, limpou a boca com a palma da mão. Às vezes parece ser a coisa mais fácil a se fazer. Minha sombra parece estar morrendo. Confidenciei a você certa noite na biblioteca. Estávamos um diante do outro na mesa em frente ao fogareiro. Nessa noite, você me serviu um doce de maçã coberto por um pó branco junto com o chá de ervas quente. O doce de maçã é um alimento precioso nessa cidade. Com certeza você o fez para mim com as frutas recebidas do guardião. Ela não deve durar muito. Digo, parece estar muito enfraquecida. Ao ouvir isso, seu rosto ficou um pouco nublado. Sinto muito por ela, mas é inevitável. Cedo ou tarde, um coração sombrio morre, perece. É preciso se resignar. Você se lembra da sua sombra? Você passa suavemente os dedos finos pela testa. É como se estivesse acompanhando o enredo de um conto. Como eu mencionei antes, minha sombra foi arrancada de mim quando eu ainda era criança, e não a vi desde então. Por isso, não sei como é ter uma sombra. Isso
Seria um problema perder sua sombra? Não sei bem. Até agora, desde que me separei dela, não tive nenhuma questão em particular. Mas se a perder para sempre, eu não perderia junto outras coisas importantes para mim? É a sensação que tenho. Você me encara. Que outras coisas importantes, por exemplo? Não sei explicar bem. Não consigo discernir o que significaria de maneira concreta perder minha sombra para sempre. Você abriu a portinhola do fogareiro e acrescentou alguns pedaços de lenha. Depois, avivou o fogo com fole. Então, sua sombra quer que você faça algo? Ela quer se juntar de novo a mim. Se o fizer, conseguirá recuperar a força vital que tinha antes. Mas se você voltar a se unir a ela, não poderá permanecer nessa cidade. Exatamente. Não se pode olhar para o céu quando se tem um prato posto sobre a cabeça. Como me disse o guardião. Sendo assim, pelo jeito, você será obrigado a desistir da sua sombra, não? Tenho pena dela, mas vai acabar se acostumando a viver sem ela nessa cidade. Sem dúvidas, você acabará se esquecendo dela depois de um tempo, assim como todos os outros. Coloquei um pedaço do doce de maçã na boca e gostei do aroma da fruta. Um sabor fresco e agridoce se espalhou pela minha boca. Que maçã deliciosa! Fiquei impressionado. Pensando bem, talvez pela primeira vez desde a minha chegada, tenho a sensação de comer algo gostoso. A luz do fogareiro brilha em suas pupilas. Não, não é um reflexo. A luz deve estar vindo de dentro de você. Não há motivo para se preocupar. Você me acalma. Desde que chegou aqui, tem feito um trabalho excelente, a ponto de todos se admirarem. Com certeza, as coisas vão continuar correndo bem. Faço que sim com a cabeça, a ponto de todos se admirarem. 19. Essa foi a última carta que recebi de você. Claro que a li inúmeras vezes, tantas de cabo a rabo, que cheguei a memorizá-la por inteiro. E agora fico imaginando você no navio prestes a naufragar. Sempre me vinha à mente a imagem de um transatlântico como o Titanic, teclando desesperadamente no telégrafo na sala de comunicação. Dali, você me envia sua derradeira mensagem. Nesse momento, não sabe quando a água fria do mar arrebentará a porta e penetrará com toda a força. Rezo para que um milagre aconteça e para que a água do mar não entre, para que o casco do navio recupere sua estabilidade e no último momento evite uma tragédia. Imagino a cena em que a tripulação e os passageiros que escaparam por um fio se abraçam
aos prantos no convés, agradecendo aos deuses pela boa sorte que tiveram. Todavia, as coisas não devem ter ocorrido tão bem assim com você. Não houve milagre, boa sorte ou abraços de alegria. Esta foi a última vez que recebi notícias suas. Continuo escrevendo muitas cartas e as enviando para você, mas não recebo resposta. Nenhuma delas é devolvida por terem um remetente inexistente. Tampouco recebo telefonemas seus. Tomo coragem para ligar para sua casa, porém, por mais que o faça, agora só ouço a mensagem gravada de que o número chamado está temporariamente fora de serviço. Seja como for, o telefone não me serve de nada. Se quisesse falar comigo mesma, você, sem dúvida, me telefonaria. Dessa forma, nossa comunicação foi totalmente interrompida e se tornou impossível nos vermos ou nos falarmos. Com a virada do ano, em fevereiro vou prestar exame para uma universidade particular em Tóquio. Claro, sempre existe a possibilidade de entrar em uma universidade local, e no início era o que eu queria, assim eu poderia ficar mais perto de você. Mas depois de ponderar bem, optei por mudar para Tóquio. Em outras palavras, decidi colocar uma distância física entre nós. Primeiro, porque imaginei que teria de continuar em casa, levando uma vida de espera interminável por notícias suas como agora. E em meio a essa vida de espera, eu provavelmente não conseguiria pensar em nada além de você. Claro que não me importaria com isso, afinal, você é tudo o que eu mais quero neste mundo. Contudo, ao mesmo tempo, tinha uma certa premonição. Se esse tipo de vida continuasse para sempre, eu de certo não conseguiria me manter da maneira correta e, em consequência, algo importante dentro de mim acabaria se danificando. Era essa a minha premonição. Eu precisava de alguma forma mudar essa realidade. Sabia disso, embora de maneira indistinta. Estava ciente de que a distância física não era tão relevante para nossa relação quanto a distância espiritual. Se realmente me quisesse, se tivesse real necessidade de mim, essa distância não se tornaria um obstáculo. Portanto, tomei a decisão de me afastar da cidade onde tinha nascido e crescido e escolhi ir para Tóquio. Claro, continuei a escrever para você de Tóquio, porém sem obter resposta. Que fim teria levado o enorme volume de cartas que lhe enviei naquela época? Você as teria lido? Ou teriam sido jogadas fora por alguém sem sequer serem abertas? Eis um mistério eterno. Todavia, eu mesmo assim continuei a lhe escrever, com a mesma caneta tinteiro, o mesmo papel de carta, a mesma tinta preta. Na época, não havia mais nada que eu pudesse fazer além de escrever cartas. Nelas eu descrevia a minha vida cotidiana em Tóquio, escrevia sobre a universidade, sobre como a maioria das aulas era mais entediante do que eu tinha imaginado, e sobre minha total falta de interesse pelas pessoas à minha volta, sobre a lojinha de discos em Shinjuku, onde eu fazia um bico à noite, sobre essa cidade agitada e barulhenta, e sobre como minha vida era insípida sem a sua presença, sobre os planos excitantes que poderíamos traçar juntos caso você estivesse ao meu lado agora. Porém, não recebi resposta sua. Tinha a sensação de estar à beira de um buraco profundo, falando na direção do fundo tenebroso dele. Contudo, sei que você está aí. Não a vejo, também não consigo ouvir sua voz. Porém, você está ali. Tenho certeza disso. Tudo o que me resta é o maço espesso das cartas escritas com tinta azul turquesa que você me enviou no passado e o lenço em gaze branca que peguei emprestado e não devolvi. Li inúmeras vezes com atenção essas cartas e segurei firme o lenço em minha mão. Em Tóquio, levo uma vida terrivelmente solitária. Perdi o contato com você.
Não consigo discernir se essa perda é temporária ou permanente. E pareço ter perdido também a capacidade de me relacionar bem com outras pessoas. É com certeza uma tendência que existe há tempos dentro de mim, mas ela se intensifica. Não vejo sentido em interagir com outras pessoas além de você. Na universidade, não me associei a nenhum clube ou grêmio estudantil e não encontrei ninguém que pudesse chamar de amigo. Minha mente está concentrada em você. Não, é melhor dizer que está absorta nas lembranças que você deixou em mim. Eu me tranco no quarto do meu apartamento lendo livros, mato tempo indo ao cinema para ver 2 filmes antigos, um em seguida do outro, e por vezes nado longas distâncias na piscina municipal. Fiz caminhadas extensas e sem rumo até me exaurir. Tóquio é uma cidade imensa e por mais que eu ande, é impossível passar por todas as ruas. O que mais eu fiz? Devo ter feito outras coisas, mas não consigo me lembrar. As férias de verão chegaram e voltei para casa como se estivesse esperando impacientemente por isso, mas a situação só piora. Dia sim, dia não, eu vou até a cidade onde você mora, me sento no banco do parque onde costumávamos nos encontrar e sob a treliça de glicínias penso sem parar em você. Evoco os momentos que passamos juntos. Acalento a esperança de que a qualquer instante você vai aparecer ali do nada. Mas é claro que isso não acontece. Com o endereço e a ajuda de um mapa, fui até a sua casa. No endereço há um pequeno sobrado. É uma casa antiga, de fachada estreita, sem jardim ou garagem. A placa de identificação na porta, no entanto, exibe um sobrenome diferente. Será que sua família se mudou dali? Se isso tiver acontecido, será que minhas cartas foram redirecionadas para o novo endereço? Se eu for até a agência dos Correios local, será que eles me informariam o novo endereço da sua família? Não, isso seria improvável. E mesmo que eu o fizesse, sabia que não adiantaria nada. Isso vai soar repetitivo, mas se você tivesse algo para me dizer, teria arranjado um jeito de se comunicar comigo. Assim, acabei perdendo todas as pistas que tinha de você. Fica parecendo que você se retirou de fininho do meu mundo, sem deixar vestígios, sem fornecer uma explicação razoável. Não sei se foi uma saída intencional ou se foi consequência de alguma força maior, por exemplo, uma porta que é empurrada pela água fria do mar até romper. O que resta é um silêncio profundo, lembranças vívidas e promessas não cumpridas. Fiquei sozinho e solitário no verão. Continuo descendo uma escada sombria. Ela se projeta para baixo de maneira interminável, a ponto de eu sentir que em breve talvez alcance o centro da terra. Mas vou descendo cada vez mais sem me importar. Sinto as mudanças graduais na densidade do ar e na gravidade ao meu redor. Mas no que isso importa? Não é apenas ar? Não é somente gravidade? Assim, fico cada vez mais solitário. Yes, April in Paris, chestnut blossoms, holiday tables under the trees, babe. April in Paris, this is the feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it
face to face. I never knew my heart could sing. Never miss a warm embrace till April in Paris. Now who can I run to? Oh, what have you done to my